Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Boa tarde, agora eu estava conferindo meu microfone aqui para não pagar mico de novo, né? Sejam todos bem-vindos nessa sala de bate-papo, começando agora mais um programa Cultura Geral. E hoje temos uma psicóloga no programa mesmo. Hoje nós estamos recebendo aqui a doutora Sandra, nós vamos falar um pouquinho desse atlas da violência, dessa violência social, o que provoca isso, essa situação que a gente está vivendo de quase que um caos mesmo social com relação às relações humanas, né? Estamos recebendo também o Léo. Hoje a gente não tem imagem, mas a gente vai falar de fotografia um pouquinho, mas a gente vai falar mais do comportamento humano hoje, que eu acho que nós temos que aproveitar assim, cada dia mais quando a gente tem uma pessoa nesse nível para a gente discutir essa coisa da relação humana, do comportamento humano, das ciências humanas como um todo, e principalmente nesse momento tão massacrante que a sociedade vive, que as pessoas têm vivido, né? Sejam todos muito bem-vindos nessa sala de bate-papo. Sandra, um prazer te receber aqui. Você pode ficar à vontade aqui, você já está em casa, que o seu filho já fica aqui, já fica completamente à vontade. É um prazer te receber aqui no programa, viu, doutor? Bom, Betão, eu te agradeço, né, pelo convite, fiquei muito feliz, né? Ajustamos horários e é um assunto super importante, então vale a pena aprofundar. Com certeza. Ô, Léo, mais uma vez, obrigado, viu, por você ter feito essa ponte aí. Imagina. Né? Não é fácil casar todas as agendas, né? A gente vai vivendo assim, esse dia corrido, mas é um prazer e muito obrigado por você estar aí no programa aí. E a gente cada vez mais melhorando o nível do programa, né? Com certeza. E hoje, mais honrado ainda de participar do programa, ao lado da minha querida mãe, não podia trazer material nenhum, né? O tempo todo hoje, aproveitar ela aqui para a gente poder discutir e tal. Para semana que vem tem material novo para a gente passar na área de fotografia. Bacana, e está sendo muito elogiado. Ah, que bom. Bom saber esse muito feedback. Elogiado. Ô, Sandra, Sim. tivemos aí o mapa da violência. A primeira coisa que eu queria abordar com você é o seguinte, essa concentração de riqueza que existe no Brasil, essencialmente, existe no mundo inteiro. 5% da população do mundo detém quase que todo o capital. Mais de 60% do capital circulante fica na mão de 5% da população do mundo. No Brasil, ainda é um pouco pior ainda. Reflete muito bem isso, que é 1% da população mundial ter aí quase 30% das riquezas que a gente produz. É um fator determinante para a violência, para ela se instalar e se disseminar? Sim. Bom, a gente tem que entender um pouquinho a origem da violência, tá? Se a gente voltar um pouco no tempo, na época das cavernas, por que o ser humano, ele brigava, ele competia? Era, na realidade, por causa da sobrevivência. Então, né, naquela época, todo mundo tinha que sobreviver porque era uma questão da espécie de preservação. Então, só os mais fortes conseguiam sobreviver. A partir daí, houve toda uma adaptação. Mas existe uma área no cérebro que é a responsável pela violência, pela agressividade, pela raiva. E você vê, na história da humanidade, sempre existiu competição, luta, né, essas guerras todas. A violência, na realidade, ela é inerente ao ser humano, né? E isso traz realmente muito sofrimento para toda a humanidade. Então, se a gente começa a entender essa história, é possível entender por que na realidade, há tanta concentração de poder, tá, numa pequena faixa da sociedade, né? É uma forma de violência inconsciente? Seria um inconsciente como produtor de possibilidades? É uma forma de violência, a princípio existe o instinto, tá? Então, o instinto de sobrevivência leva a pessoa a se defender, né? Ou a atacar. Tá? Se surgisse ali, por exemplo, um animal, né, feroz, tá? Você iria se posicionar todo em termos do medo, que iria fazer com que você reagisse ou para fugir ou então para atacar. Então, isto faz parte da própria preservação do ser humano. Só que, com a evolução,
por exemplo, né, na época eles queriam também, tinha pouca comida, poucos recursos materiais, então as pessoas disputavam isso tudo. E isso gerava realmente uma dor, tá, que seria assim, o menos apto, na realidade ele iria morrer, enquanto quem tivesse uma força maior de conquista iria sobreviver. Então isso foi sendo, de certa forma, gerado, né, no inconsciente da pessoa. Porque a gente trabalha com emoções básicas. Então a gente tem a emoção do medo, tá? Tem a emoção da perda, né? Da culpa e da raiva. Então isso é um ciclo. Sim. Então a emoção da raiva, na realidade, desencadeia todo um processo agressivo, que é o processo da violência. Tá? Mas o que gera primeiro é o medo. É o medo de não sobreviver, o medo de perder, né? O medo de todas as perdas de um modo geral. Você já leu Laplanche? O desejo entra onde nesse campo todo? O desejo. Tá. O ser humano é um ser do desejo. Sim. Tá? Então ele deseja desde ter um bom reconhecimento, ter uma autoestima, tá? Ele reconhece que isso é importante para a própria sobrevivência emocional dele. Tá? Então a partir do desejo que a gente passa a conquistar o nosso espaço na vida. Né? Então tem os desejos que são fantasias, tá? Que são sempre ilusões que você nunca vai conseguir, mas faz parte também do processo de autodesenvolvimento. E tem os desejos onde a gente transforma isso numa possibilidade de realização. Tá? Mas o ser humano, a princípio, ele é movido pelo desejo. Movido pelo desejo. Movido pelo desejo. E aí eu vou explorar um pouco mais. Sim. Nós temos o desejo e temos outros sentidos, por exemplo. A avareza, por exemplo. Sim. Que a avareza, dentro desse mundo da perversidade, ela onde que ela contribui para tanta desigualdade, se a gente pode colocar nesse tá. tópico. A avareza, na realidade, ela está associada ao medo. Tá? É o medo de faltar, é o medo da escassez. Tá? Então, toda pessoa que, na realidade, tenta concentrar, seja recurso financeiro, tá? Tem avareza em todos os sentidos, mas a gente está falando mais dos recursos financeiros, materiais, né? Se ela tenta concentrar, se ela não tem aquele movimento da doação, né, para o outro, então o que acontece? Ela vai se fechando no mundo onde ela cria uma vida imaginária que dentro daquele espaço ela vai conseguir sobreviver e vai ter os recursos, não vai faltar. Então ela consegue, de certa forma, ter um pouco mais de segurança também, que é ilusória, né? Porque na realidade a gente desenvolve quando a gente movimenta, seja dinheiro é energia, né? Seja material, bens, troca. Então ela se fecha. Então a pessoa que é avara, ela na realidade ela segura toda uma energia com o medo da escassez, o medo de faltar, tá? O medo de não conseguir sobreviver. Então, você lembra uma vez eu fiz uma pergunta para vocês, né? A gente estava reunido. Falei, se as coisas começarem a faltar, tá? O que não poderia faltar para você? E perguntei para uma outra pessoa, e para você? Né? Leonardo falou assim, não poderia faltar cerveja, tá? A outra pessoa, não poderia faltar o pão. Uma outra, não poderia faltar produtos de beleza, né? No meu caso. E assim as pessoas vão acumulando. Então aquilo que ela tem medo de perder, na realidade ela acaba não abrindo mão. Tá? Mas isso é uma patologia, tá? Porque na realidade a pessoa vai ficando presa nessa rede, né, de falsa segurança. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, vamos aprofundar mais um pouquinho. Uhum. Na situação originária é que se cria o medo? O medo é uma coisa também inerente ao ser humano? Sim. Na realidade, a gente trabalha com 5 emoções. São as emoções básicas e cada área do cérebro, na realidade, tem um espaço para essa emoção. Então, tem a emoção do medo. Para que serve o medo? O medo, na realidade, é só para a nossa proteção, tá? O medo protege a gente de correr algum risco que seja mais ou menos desnecessário e se envolver com uma exposição. Então, o medo nos protege, tá? Mas se ele é intenso, ele vai nos prender. Então, a emoção básica do ser humano é o medo. Segunda é a tristeza.
Então a gente precisa viver momentos de tristeza para poder entrar dentro do inconsciente, elaborar as coisas e poder entender a dinâmica, inclusive, das perdas. Porque quando a gente está triste, significa que a gente está perdendo alguma coisa. E o movimento é o seguinte, se eu estou perdendo, eu tenho que entender que perda é essa e como que eu vou desapegar. E aí que está a dificuldade, porque a gente tem medo de perder, a gente tem medo de ficar triste. A sociedade hoje, ela manipula muito a questão da alegria, né? Todo mundo tem que estar alegre, feliz, né? Sim. A outra alegria é o outro sentimento é a raiva. Então a raiva, ela tem um limiar que ela é saudável, tá? A raiva serve para gerar uma energia que vai mover, que vai gerar ação. Então a gente precisa de um pouco de raiva, que é o quê? A assertividade. Agora, quando a raiva passa desse limite, tá? Então ela entra no canal da destrutividade. Aí entra o quê? A agressividade, que acaba gerando a violência, sabe? Todas essas alterações que pode ser violência física, psicológica, emocional, sexual, tá? Contra patrimônio, contra tudo. Sim. Então é uma raiva descontrolada, onde a pessoa vai perdendo a capacidade de análise e vai se envolvendo, né, nesse impulso que é um falso poder, tá? O outro sentimento é a alegria, tá? A alegria que impulsiona as coisas, as nossas conquistas. Então a alegria é uma forma que a gente pode sempre potencializar para poder construir, atingir metas, objetivos, sonhos. Então faz parte da alegria. E tem o nojo também. Sim. Tá? Então o nojo é uma reação também igual ao medo de prevenção. Então se tem um alimento estragado, você vai sentir nojo daquilo e não vai querer, vai rejeitar. Como a gente rejeita algumas situações, quando você diz, eu estou enojado daquilo. Então você está rejeitando uma situação. Então são áreas, né, do cérebro que exatamente são responsáveis por essas emoções. E agora, em desequilíbrio, qualquer uma pode assumir o comando, né, da situação. E no caso que a gente vê, realmente a raiva, a agressividade e a violência está assumindo. Pegando o gancho na pergunta do Betão, então esses 5 sentimentos, eles estão diretamente vinculados à questão originária, igual ele sugeriu, da nossa origem, do início da nossa vida, né? A gente entre 0 e 1 ano de idade. 0 e 1 ano, depois a você gente vai na como formação bebê. ali. Vai. Porque você vê, a criança, na realidade, ela já tem todos esses instintos. Tá? A criança, ela passa por uma formação, por uma educação, mas de pequenininha ela compete, ela tem um certo egoísmo, ela quer as coisas só para ela, ela não compartilha, tá? Ela agride o irmãozinho, ela vai, morde, ela fala, eu quero te jogar para fora do berço, tá vendo? Sim. Então o papel da família, o papel da educação é importante para ir direcionando esse instinto, tá? De uma forma que seja produtivo. Né? E aí a adolescência é um outro período que realmente todos os sentimentos estão muito aflorados. E se não tiver o afeto e o limite, e hoje está faltando muito essas duas coisas, né? Outras pressões sociais, outras pressões que não são bem direcionadas, vão gerar esse comportamento totalmente, né, agressivo e de falta de humanidade mesmo. É a crueldade. Tá? A gente vê hoje muitos comportamentos super agressivos, cruéis, tá? Em todas as áreas, né, da vida, seja numa organização, seja no social, seja na educação. Então as pessoas estão adoecendo, tá? Existe um adoecer, tá? Em função de gestão, que são tipo de gestores cruéis, sabe? Que na realidade usam de toda uma manipulação, desqualifica, desvaloriza, sabe? Anula as pessoas. Tá? Porque existe aquele sentimento igual, né? Eu coloquei, se ele se acha menos do que o outro, se o outro ele considera que tem mais potencial, mais talento, em vez de ele desenvolver o potencial dele, ele vai querer destruir o outro. Então, essa também é uma forma de violência, né? Sim. A competição que destrói, que desequilibra. E a pulsão? O que é a pulsão e onde que ela entra nesse campo da psicologia e do comportamento humano? Tá. Aí dentro da questão de Freud, né, existe a pulsão de vida e a pulsão de morte. Tá? A pulsão de morte, na realidade, ela leva a toda uma compreensão do que pode ser destruído, do que pode não levar a um desenvolvimento.
tá? Enquanto a pulsão de vida te leva a transformar, tá? A buscar, desenvolver, aprender, crescer, sabe? Ser um ser humano realmente Produtivo. naquele ideal, né, de vida. E a pulsão de morte traz sempre aquela sensação de inferioridade e, se for muito forte, vai levando a estados depressivos. Então, começa com uma ansiedade, tá? Que leva a uma angústia, que leva a uma síndrome do pânico e que, de repente, leva a comportamento de autoextermínio. Então, é um cuidado que a gente tem que ter com essa pulsão de morte. Tem que entender essa pulsão de morte como um momento onde vai existir uma tristeza, mas que ela tem que ser transformada. Tá? É igual aquela transformação. Você vai morrer internamente para poder ser gerado uma nova forma de vida, uma nova forma, né, de lidar consigo mesmo e com as pessoas de modo geral. Sandra, eu queria te perguntar, por isso que eu fiz essas perguntas todas, porque eu tenho a impressão que a gente está vivendo um momento de pulsão de morte. Pulsão de morte, sim. E quando a gente pega todos esses dados, a gente vê que a gente está vivendo isso de fato, que são 59 mil pessoas mortas, 50 mil pessoas mortas por homicídio. Por homicídio, em 10 anos. Né? E aí, uma das análises que eu fiz na pulsão de morte é aonde está esse desejo nosso de aniquilar o outro, que é definido, o negro, que de cada 100 pessoas, quase 72 são negras. Sim. Esse espectro, essa natureza que a gente tem social, que foi implantada na gente, sei lá, desde criança, e isso vem de gerações em gerações, tem a ver com essa formação social nossa, com essa formação social psicológica? Tem. Porque, se vocês forem perceber, né, a nossa colonização foi uma colonização violenta. Tá? Então, foi uma colonização que veio realmente com o poder, tá? E de certa forma, né, com uma violência, principalmente contra os primeiros habitantes, que foram os índios. Aí seguiu depois a escravidão. Tá? E a violência continuou. Né? E depois contra classes, e a coisa foi evoluindo. Então, a visão do negro é aquela visão ainda muito direcionada a um ser que vai estar ali para servir e que não tem valor, não tem potencial, não tem talento. Então, a partir dessa visão, é como se isso virasse uma verdade. Tá? E a mente humana, ela aceita algumas questões como verdade. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente sente, porque a gente está mandando informações para a mente. Então, isso durante esses anos todos, né, isso foi colocado na mente do ser humano, né, que existia uma diferença social muito grande, que o branco seria de uma classe melhor, com mais talento, com mais condição, e o negro seria desfavorecido. Tá? Então, a criança já nasce, às vezes é instinto, às vezes não é que às vezes os pais ensinam, mas às vezes já nasce com essa orientação que já foi colocada na mente. Porque, falando isso, eu estou falando de inconsciente coletivo, tá? E o inconsciente coletivo, na realidade, ele passa de geração para geração, é energia. Porque sentimentos são ondas, pensamentos são ondas. Então, se veio de ancestrais, tá? Isso é marcado dentro dessa memória, né, do coletivo. Tá? Então, tem que ser feito todo um trabalho de transformação, de conscientização. Tá? E a partir do momento que o negro também começa a se colocar como um ser, tá? Um ser que tem todas as condições de estar nesse mundo, de desenvolver e de realmente contribuir muito com o que ele tem para acrescentar, é uma cultura muito bonita, né? É uma cultura de arte, é uma cultura de música, é uma cultura de alegria. E isso foi sendo sufocado. Então, a gente está perdendo muito, sabe, por causa desses preconceitos. Mas é uma coisa que vem realmente por ondas. Você conhece a experiência com os macacos? Não conheço. Tá? Eles fizeram, né, uma experiência em 2 ilhas. Então, tinha uma ilha onde existia um grupo de macacos, né? E os macacos tinha plantação de batatas. Os macacos, naturalmente, sendo observados, eles foram lá
tá? Pegaram uma batata, comiam a batata com terra. Um deles foi lá e lavou, né, no mar, na água, né? E achou mais saboroso, tá? E numa outra ilha, né, a quilômetros de distância, existiam outros cientistas. No dia seguinte, o pessoal da outra ilha começou a observar que o comportamento que foi feito desse macaco nessa ilha começou a ser feito nos outros. Então não existia nenhuma forma de comunicação a não ser o quê? Pensamento, energia. Né? Então você vê o que passa de uma geração para outra em termos desse inconsciente coletivo e desses arquétipos. Né? O arquétipo são formas simbólicas, né? De estar lidando com figuras que são representativas, símbolos na nossa vida. Pode perguntar. E esses símbolos, eles estão fortes e tão ligados ao preconceito que geração em geração é passada, as informações são disseminadas e continua presente em todos os aspectos da sociedade, né? Sim, continua. Por isso é que tem que ser feito um trabalho muito grande, tá? De entrar com outros arquétipos. Se é o arquétipo, por exemplo, que o negro tem uma inteligência inferior, que o negro ele tem uma certa dificuldade, que seja, né, cognitiva, alguma coisa, tem que vir com outro arquétipo justamente de valorizar, através da arte, da educação, tá? E de colocar, né, essa raça, tá? De uma forma que já contribui muito, porque na realidade, se for pensar, nós todos temos um sangue negro. Sim. Né? Sim. A gente tem uma origem marcante nesse sentido. E por isso, talvez porque a gente tem tantos talentos, tem tanta coisa diversificada. Então, é uma forma de colocar que nós somos descendentes, tá? de diversas raças e que cada uma contribuiu com uma forma de pensar, uma forma de agir, de sentir. É isso que dá integridade, é isso que dá, tá? Essa forma mais rica, né? de ver o ser humano. Na situação originária, como é que é passado esse sentido? Por exemplo, o preconceito, o medo, a avareza, o ódio, isso tudo são sentidos que a pessoa, na situação originária, ali de bebezinha entre 0 e 1 ano, 0, 2, 0, 5 anos, como é que isso é passado e transferido para a pessoa através da mãe ou daquela pessoa que cuida? Porque vem a partir da educação, por exemplo, os pais, os avós, tataravós, tá? Na realidade, eles também pegaram informações, né, das descendências todas. Tá? E se em algum momento não houve um corte nisso, tá? Então são os valores que vão sendo passados. Então é por isso que essa questão da revisão do que são os valores precisa muito ser colocado de uma forma bem clara, para se compreenda que o quê? Tá? Se você ensina uma coisa para uma criança hoje, pequenininha, tá? Isso já vai estar formatando a mente dela para ver a realidade daquela maneira. Como pode ser tirado também alguma coisa que já foi integrado, já vem de um preconceito, né? Que já vem de uma história de vida, que ela possa ver, abrir um leque para que isso possa ser visto com uma outra visão, uma outra compreensão. Talvez seja interessante eu colocar agora, na realidade, um pouco da pirâmide de Maslow, tá? Fica à vontade, o programa é todo seu. Tá. Então, na pirâmide de Maslow, tá, a gente tem, na realidade, a base que seria responsável pela nossa sobrevivência. Sobrevivência, comida, proteção, abrigo, segurança, tá? Vestimenta, tudo ali que faz com que a gente possa sobreviver, tá? Quem está nessa fase, nessa faixa da pirâmide, nesse primeiro nível, tá? A maioria da população. Então a gente luta para ter uma sobrevivência, para trabalhar, ter dinheiro para pagar as contas, para ter um pouquinho de lazer, tá? Então é a nossa sobrevivência, seja emocional, física, né, de lazer, de diversão. Estamos nessa faixa da pirâmide. Um pouco mais acima é o relacionamento. Então é o relacionamento afetivo e o relacionamento sexual. Só chega no relacionamento quem tiver a questão da sobrevivência assegurada. Então, se você estiver trabalhando para sobreviver, para trabalhar horas e horas, para fazer isso e aquilo, você não vai ter condição de relacionar, não vai existir o desejo de relacionar, o desejo de ter uma relação afetiva, de sentir atração por uma pessoa, tá? Então, olha como que é grave isso, né? Depois, a outra faixa, a terceira faixa, é a faixa do poder. Então, vai diminuindo as faixas.
Quem está na faixa de poder? Poucas pessoas. Tá? O desejo é chegar nessa faixa, nesse terceiro nível do poder. Mas são poucas pessoas. São algumas instituições, alguns empresários bem-sucedidos, políticos, tá? que têm o poder. Então, essa faixa, de repente, a gente pode até pular, tá? Porque não é interessante a gente estar lutando pelo poder. Mas hoje, o pessoal não tem essa noção. Então, quem está na faixa de base, ela quer um poder. Então, ela quer um poder, mesmo que seja através de um poder da violência. Por quê? Tá? Ela quer ser bem-sucedida em termos de relacionamento afetivo, tá? Ela quer o poder, mas, na realidade, ela não tem condição de administrar esse poder. Então, é uma coisa idealizada. Então, ela vai roubar, ela vai matar, ela vai assassinar. Sim. Ela vai passar por cima desses princípios. No quarto nível, tá, o autodesenvolvimento, o autoconhecimento. Então, você vê, o poder está embaixo. Então, não chegou ainda no autodesenvolvimento para ter essa consciência de como lidar com o poder de uma maneira a contribuir, a construir. E o quinto nível seria a espiritualidade. Tá? Então, olha, né, se a gente está nesse nível até chegar na espiritualidade, não religião, tá? Mas espiritualidade no sentido, tá, de entender que a gente é um ser humano em evolução, que está aqui com um propósito de vida, com uma missão de se tornar melhor, tá? De entender o processo da humanidade na construção, numa energia diferenciada, que não essa energia da destruição. Tá? Então, a espiritualidade mostra que seria da construção, uma energia mais direcionada ao amor, né? Ao amor à humanidade. Aproveitando esse quadro que você montou, nós temos também no Atlas da Violência um dado interessante. Dessas quase 60 mil, 300 e poucas mil pessoas eram jovens entre 15 e 29 anos. Sim. Essa pulsão por morte e esse desejo de pular, talvez até pular uma etapa, tem a ver talvez com relação com essa coisa da idade, assim, que à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo todos os processos e tal. E talvez essa coisa do medo, dessa pulsão por morte, ela seja a mola propulsora para que as pessoas queiram chegar num nível mais alto, saltando etapas. Saltando etapas, exatamente. Porque, vê, nessa idade seria mais ou menos o que a gente chama, né, da delinquência, tá? Então, 13, 14, 15 anos, se não tem uma boa formação, se não tem uma boa orientação familiar, educacional, então, esse adolescente ele vai para a delinquência. Então, na delinquência tem dois aspectos, tá? É o sentir, tá? Eu sinto que eu preciso, que eu desejo, que eu tenho que ter, e eu atuo. Então, parte de um desejo de querer as coisas, de não ter ainda uma formação, tá? De não ter ainda uma visão de mundo, né? E parte para a ação. Então, na realidade, começa com uma agressividade dentro de casa, um não respeito, né? Principalmente se os pais são mais permissivos, tá? E hoje a gente tem uma demanda muito grande disso, tá? Do sofrimento dos pais, porque não estão conseguindo, na realidade, dar aquela educação que eles queriam, no sentido de colocar limites, tá? De orientação. A educação, na realidade, ela ficou muito fragmentada, né? Os pais também saíram um pouco de cena. Deixaram muito nas escolas para fazer educação. E aí, quando vem esse retorno, eles sentem que eles têm que tomar as rédeas novamente, mas às vezes o filho já está num nível de delinquência influenciado por uma pressão maior, que é a droga, né, que são outras violências. E aí ele parte, né, do sentir que ele não entende, tá, que vem como um impulso, que vem como uma destruição, e ele quer. Na realidade, o desejo dele é para também ter, né, as coisas que ele vê que as outras pessoas estão tendo. Então, ainda não existe uma análise, um perfil ainda que possa analisar as situações. Agora, só entrando também, fica à vontade, pitaco nessa conversa. Vamos que vamos. A banalização da violência como um todo, tanto na nossa realidade que a gente presencia,
quanto também pelas mídias, pelos veículos de comunicação e tal, afeta nesse aumento da violência, como se a cada vez que eu vejo uma notícia, cada vez que eu vejo esse fato corriqueiro acontecendo, começa a ficar uma coisa tão normal que já não tem mais essa diferenciação do certo ou errado. Se está acontecendo, eu também posso fazer e também vai ser assim e por aí vai? Sim, porque na realidade é por repetição. Tá? Então, a partir do momento que existe uma surpresa, o novo, tá? Se de repente você passa na rua, vê uma pessoa, né, que foi agredida, que está ali sofrendo, tá? A primeira reação realmente é sensibilizar, tentar ajudar, tentar prestar os primeiros socorros. Tá? Se isso vai sendo repetitivo, tá? O cérebro já faz uma outra leitura, já vira comum. Então, as pessoas se tornam mais frias, tá? Elas se tornam mais distantes, inclusive até como uma forma de proteção para evitar um sofrimento. Né? Então, tem que se trabalhar muito isso, porque tudo que é muito massificado, tudo que gera uma repetição, vai perdendo aquele valor essencial. Né? Então, se a gente considerar isso com muita frequência, é mais um que foi assassinado, é mais um que foi agredido, é mais uma mulher que foi, né, violada. Então, isso vai passando a fazer parte de uma rotina e a gente acaba acostumando com isso. Então, tem que ter justamente essa visão, não, mas mais um é mais um significativo dentro do processo do aumento, né, que está existindo a cada dia. Então, é essa visão, essa crítica, né, essa forma de não deixar influenciar por como se fosse, está tudo normal, está tudo bem, faz parte, tá, de uma sociedade que realmente está numa transformação. Mas pode ser uma transformação também para melhor, não uma transformação para poder destruir cada vez mais, né? Então, eu entendo como se fosse assim, está dentro de uma rotina. E a rotina a gente nem vê mais, nem enxerga mais. Sandra, a gente indo para a parte final do programa já, tá vendo? Não dói nada, passa rapidinho. É ótimo. A banalização do mal, por Hannah Arendt, sim, é uma... Primeiro vamos explicar o que é o recalque, né? Que é aquilo que está reprimido no cérebro, que volta como o inconsciente como produtor. O inconsciente traz ele disfarçado de alguma coisa. Então aquela raiva ela volta, né? Volta. A banalidade do mal é um recalque, seria seria um retorno desse estudo de Hannah Arendt. Ela fala que o ser humano, ele naquele momento perdeu a capacidade de... Ele amou mais a pulsão por morte. Ele amou mais a pulsão por morte, exatamente. Tá? Você acha que é isso que a gente está caminhando para esse lado, a gente está muito próximo disso? Então assusta, sabe? Gera um sentimento realmente que é preciso se fazer alguma coisa, porque a sensação do mal, tá? É uma sensação como se fosse um poder quase que indestrutível, tá? Só que a gente tem essa pulsão que leva a querer realmente cada vez mais, né? Estar nesse poder, né? E o mal dá isso, a sensação, tá? Da destruição, a sensação do mal traz um falso poder, tá? Enquanto a sensação do bem é como se fosse assim, nossa, é difícil fazer o bem, né? Vai exigir muito ações, projetos, mudanças. Enquanto o mal, tá? Existe lá dentro da gente uma coisa que é trazida pelo inconsciente, pela mente inconsciente, onde está armazenado todas as nossas experiências de sofrimento ou de alegria, de prazer. E essas de sofrimento, elas vão gerar aquela sensação do mal-estar, tá? E um sofrimento que vai gerar o mal-estar na civilização, né? Que foi um dos livros, né, também de Freud. Qual a consequência desse mal-estar na civilização? Então, o mal, na realidade, é como se fosse uma energia maior. Tá? Ele vai destruindo, ele vai corroendo, é como se fosse um ácido, tá? Sim. Ele vai corroendo. Então, essa pulsão de morte é uma pulsão, faz parte da vida. Se a gente encarar assim, a pulsão de morte faz parte, né, da vida, porque é preciso morrer no sentido de quê? Destruir isso dentro da gente.
tá? Destruir Isso essa pulsão. Meio Nietzscheano, assim, meio Nietzsche, assim, é um fim em si mesmo, assim? É um fim em si mesmo, é a transformação, tá? Só para enriquecer um pouquinho, se a gente for pegar, tá, a astrologia hoje, qual que é o signo que trabalha bem isso? É Escorpião. Tá, Escorpião, então, é vida e morte. Então, ele vai a fundo nessa questão do mal, dos medos, ele introjeta tudo isso e faz a mudança para a transformação do bem. Então, a gente tem todas essas, né? Eu gosto da astrologia, por isso que eu estou falando isso, né? De trabalhar com toda essa simbologia. Então, Escorpião trabalha muito isso. É preciso que você morra, que você entenda o mal dentro de você, tá? É um trabalho de introspecção, um trabalho de análise. Quando você entende o mal dentro de você, você é capaz de transmutar e entender o bem. E aí a mudança ocorre, que você vai buscar o bem, o seu bem-estar, o bem do outro, o bem da humanidade. Muito bem. Gente, o programa não teve nem intervalo, né? Foi direto, né? Chegamos ao final do Cultura Geral. Foi um prazer bater esse papo com a Sandra aqui. Nós vamos ver se a gente consegue fazer uma pauta pelo menos uma vez por mês, né? Vamos tentar, né? Não é fácil não, mas a gente vai tentar. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora. Espero que o programa tenha sido enriquecedor. E um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Amanhã nós teremos aqui possivelmente o Raul e a minha amiga Letícia Godinho. Amanhã o assunto é Estatuto do Deficiente e também as pessoas em situação de rua, especialmente em Belo Horizonte. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.